bem, então podemos dar início aqui à terceira e última aula da série O Demônio Usurário e a Ascensão do Sistema Financeiro Moderno. Na primeira e segunda aula a gente deu um panorama, exatamente do que a gente pretende com essa série. E o que a gente pretende é alertar, de uma certa forma, e comunicar uma dimensão, vamos dizer, do acontecer histórico, uma dimensão do entendimento do que seria os tempos de hoje, e do que seria, vamos dizer, os prognósticos para um futuro, entendimento de como a vida espiritual, ou o mundo espiritual, ele entrecorta todos os acontecimentos da vida humana, todos os acontecimentos históricos, de como ele pode conduzir uma ou outra instância dessa vida humana para ter uma configuração, de repente, que seja crucial para aquilo que nós acreditamos que seja o término da história, ou seja, o escato, as últimas coisas. E nesse sentido a gente resolveu falar algo sobre a economia, ou especificamente um sistema econômico, em particular, que é o sistema moderno, o financismo moderno. E na primeira aula a gente deu mais ou menos um quadro geral de como uma certa prática econômica, nem sei se a gente pode chamar isso de prática econômica, porque é justamente a antitese que nós poderíamos chamar de economia, que é justamente o roubo através do contrato, o ganho através da não produção, a exploração do trabalho, que é justamente o grande pecado condenado por praticamente todas as épocas, principalmente a época cristã, mas já na época pré-cristã, que é a usura. Então a gente deu mais ou menos uma definição de usura, segundo a tradição hebraica, segundo a tradição cristã. Elencamos ali alguns exemplos do que está sendo dito na Bíblia, ou seja, em Deuteronômio, Levítico e a própria compreensão do Evangelho. A gente deu isso em linhas gerais na primeira aula. A gente comentou a visão da igreja sobre isso, certo? E de como todo, vamos dizer, o mundo medieval foi penetrado por uma ideia de economia no sentido de respeito ao tempo, onde o tempo justamente era encarado como uma dimensão, um dom da criação. A ideia de tempo qualitativo, onde o tempo não era simplesmente visto como um valor no sentido quantitativo, mas um valor no sentido mais nobre, mais purificado, mais espiritual, Então a gente chegou a uma certa conclusão de que, de certa maneira, uma visão distorcida do tempo iria acarretar, obviamente, uma distorção também da economia, E isso daí traria implicações profundas para a própria salvação da alma. Então a gente comentou esse tipo de assunto, esse tipo de perspectiva sobre o tema nosso aqui, nosso tema, que é o sistema financeiro, e tentou explicar que houve, a partir da transição da economia de subsistência medieval para uma economia de lucro, onde os mercados, onde as transações econômicas começam, no fim da Idade Média, a se tornar mais complexas, começam a vingar cada vez mais dentro do âmbito da vida humana. Isso começa a constituir uma maior incidência do financismo, da economia em geral, na estrutura social, certo? E, obviamente, o dinheiro começa a ser um bem
né, final, também começa a ter uma atração de bem final e começa a sair, né, do seu estatuto natural, que é o estatuto de meio. Então, o dinheiro passa a ser uma finalidade e não mais um meio para poder servir de mediador ali, né, cara, das relações econômicas humanas, fazendo com que uma sociedade possa sobreviver de forma saudável. Então, a partir do momento que o dinheiro começa a se tornar considerado um bem finalístico, obviamente uma espécie de patologia moral começa, né, a se infiltrar no coração dos homens. E a gente chegou à conclusão, pelo menos na primeira aula, de que a usura, em primeiro lugar, né, ela é uma desordem do desejo, né? E obviamente também é uma violação do bem comum, mas em primeiro lugar uma desordem do desejo, certo? E a partir dessa desordem do desejo que todo o espírito, vamos dizer, do capitalismo vai sendo construído. Já não há mais uma sacralização do tempo, o tempo já passa a ser considerado apenas uma medida do lucro, ou uma medida do próprio dinheiro, né? Quanto tempo nós temos, precisamos produzir cada vez mais e mais e mais e mais, o tempo já ele já perde a sua nobreza e passa a ser considerado uma matéria pelo qual os homens precisam trabalhar sobre ela para acumular, gerar mais bens, etc. Então, dentro desse contexto, há toda uma revolução bancária, né, que vai culminar no nascimento de vastos organismos, né, se podemos dizer assim, de sistema de crédito, que vão se espalhando pelas nações, né, que estavam ali emergentes desde o fim da Idade Média, né. A partir disso, surge a ideia de criação de bancos centrais. O primeiro banco central na Inglaterra, e depois cada país vai, né, dependendo do seu próprio contexto, vai erigindo ali o seu banco central, que nada mais é do que uma fachada, né, ou um ponto de simbiose entre o capital privado e o próprio Estado. Então, o Estado moderno, ele surge, né, na medida em que vai aumentando o desejo pelo dinheiro, aumentando as transações mercantis, o mercado vai se espalhando e vai tomando uma forma um pouco mais acentuada nas sociedades humanas. O tempo já passa a ser considerado uma matéria sobre a qual nós podemos trabalhar para obter cada vez mais ganho, cada vez mais produtividade, certo? Vai havendo essa dessacralização do tempo. Então, os bancos se organizam em certa medida para criar uma entidade que fique, né, aparentemente aparentemente uma entidade estatal, mas não, mas é uma entidade meio que amorfa, porque ela fica entre o estatal e o privado, que são os bancos centrais. E a partir daí começa toda a questão da justificação da usura. Então, a usura começa a desaparecer do imaginário como um pecado e passa a ser simplesmente um fenômeno, uma coisa que acontece no ambiente humano, na realidade humana. Então, todo o liberalismo desta época, né, que surge na época justamente industrial, etc., um pouco antes, mas acaba por eclodir e se fixar, né, vamos dizer, enquanto um fenômeno realmente compreensível nessa época industrial, a época dos bancos, é a época do sistema financeiro, né, quando ele começa a sua ascensão, depois de todo aquele histórico, né, que a gente comentou nas outras aulas. Então, esse liberalismo, essa sede por produtividade, por criação de capital, etc., tem que ser justificado, né? Aliás, tem que ser o justificador da usura. O liberalismo, ele encobriu a usura, ele apagou o nome usura da história, certo? Na prática foi isso que aconteceu. Então, dentro desse sentido, surge a ideia de que, né, aliás, a gente começa a conceber juros não mais como um pecado, mas como uma ferramenta para que a economia continue funcionando, certo? Então,
de pecado se torna, né, um dogma técnico. E o próximo passo disso tudo é justamente essas entidades chamadas bancos centrais, bancos em conexão com o Estado moderno e tudo mais, o desenvolvimento quase que natural é de criação disso que nós estamos querendo falar nessa terceira e última aula, que é de um Estado totalitário global baseado na escravidão por dívida. Certo? E para condensar essa ideia, para a gente finalizar aqui o que a gente tinha para dizer, a gente vai citar agora um autor chamado David Graeber, ou David Graeber, sei lá como é que se fala o nome dele exatamente. Ele tem um livro chamado Dívida, os primeiros 5.000 anos. Ali, David Graeber demonstra que a dívida nunca foi apenas um fenômeno econômico. Por exemplo, o fulano deve tantas moedas para o outro, deve tantas vacas para o outro. Um fenômeno econômico. Não. David Graeber diz nesse livro que a dívida, antes de mais nada, é um mecanismo de controle individual, social e político. Então ali ele vai mostrar que desde as antigas civilizações, né, todas as elites usaram a dívida como ferramenta para submeter indivíduos e populações inteiras. Isso é o mesmo que dizer que era o mecanismo pelo qual, a ferramenta, o instrumento pelo qual homens livres se tornavam escravos. Certo? A melhor forma de reorganização de poder, certo? Sem recorrer à força bruta enquanto tal. Então, é óbvio que na modernidade o sistema bancário global vai substituir, né, aqueles caracteres da antiga escravidão por outros, né? Por exemplo, mesmo que troquei o chicote pela fatura, trocamos o grilhão pelo cartão de crédito. Então, dívida é dívida, a dívida passou a ser institucionalizada na era moderna. Essa é a diferença, né? Na antiguidade ela existia, mas ela não era ainda uma instituição, ela era um fenômeno, né, mais rústico, mas agora ele é um fenômeno refinado, naturalizado. Ninguém se escandaliza com a dívida como no passado. Então o endividamento ele torna-se, na modernidade, uma condição ordinária do cidadão comum. É comum a nós vivermos endividados. Certo? Então, David Graeber, no seu livro, ele denuncia uma certa, né, uma ideia de moralidade invertida aí, né? Ele diz que o devedor, hoje em dia, ele não é mais visto como uma vítima, mas como um culpado. Culpado moralmente falho. Enquanto o credor, né, não é mais tratado como um cruel tirano, mas como um homem, como um virtuoso, né? Porque ele está colocando em circulação um valor, que é o dinheiro que você pegou com ele e não pagou. Então você que é o mal. Então essa inversão é a marca da perversão moral, né, característica do sistema financeiro moderno, né? Do parasita, que é tratado como herói, e do explorado, que é tratado como um criminoso. Então, a partir dessa inversão moral, o credor moderno, vamos dizer assim, ele toma um estatuto de Deus, de ser divino, porque ele passa, né, ele obviamente virtuoso, porque ele passa a julgar, condenar, liberar, punir, recompensar, tudo dentro do seu esquema usurário. Certo? E há aí um componente místico, oculto e religioso, vamos dizer assim. Existe aí um quê de liturgia profana, em que o pecado não é explorar, mas dever. Certo? Culpa do devedor, não do banqueiro.
Essa lógica, obviamente, é perversa, né? E é a lógica que nós vivemos hoje. A lógica do convite e da condenação. Está aqui, ó, você tem crédito. Pode gastar à vontade, é só pagar depois. Paga em 12 vezes, 24 vezes. E depois vem a condenação. Você não paga, é juros. Então, há um estímulo ao consumo desenfreado via crédito. E depois uma punição moral de quem não consegue pagar. Uma punição também na prática, porque você acaba virando refém dos bancos e você deixa de ser alguém que, por exemplo, tem uma propriedade privada, um imóvel, tudo é tomado pelo banco. Então, há uma manipulação desde o início, que se parece muito com o esquema de tentação e acusação que o diabo usa contra a nossa alma. Certo? Então, a financeirização da vida por completo é dada pelo controle do crédito. Né? Financeirização da vida tudo pode ser convertido em valor monetário, todas as suas ações, né? E capacidade de crédito. Então, é como se fosse um sistema quase que alquímico, porque, como nós dissemos, os bancos criam dinheiro do nada, promete uma certa dose de liberdade para aqueles que podem, de repente, pegar um dinheiro emprestado com ele, e depois, simplesmente, você vê que não é liberdade, mas é uma servidão, uma escravidão. Você pegou algo que veio do nada, você pegou um objeto que não existia e pelo fato dele estar na sua mão, ele passa a existir, mas não mais como dinheiro, no caso, né? Como o que ele é, ou como ele foi oferecido, mas como o que ele não é e como o que ele não foi oferecido, que é a dívida. Então aí está, vamos dizer, uma nova forma de magia negra, né? Em que as promessas vazias vão gerando obediência real, porque nós acabamos tendo que se curvar a toda essa realidade, todo esse processo. Então, os bancos centrais são justamente as indústrias de engenharia da servidão global, né? Todo governo com seus bancos centrais, dentro de uma rede muito maior, transnacional, vão disseminando no mundo inteiro o mecanismo da lógica de criação do dinheiro do nada, né? E redefinição de todas as zonas, de todos os espaços humanos, vamos dizer assim, todas as nações. E essa é uma lógica essencialmente anticristã, não tem jeito. É mentira e servidão. Então, é transformar um poder que deveria servir a vida, né, o poder econômico, o poder financeiro, o poder do trabalho, em instrumento de controle. Né? Totalmente um instrumento de controle. E a pergunta que vem é a seguinte, quando você estuda esses assuntos com mais profundidade. Aqui nós estamos só pontuando para que as pessoas que nos ouvem, né, possam, através das nossas referências, se aprofundar no assunto. A nossa ideia não é dissecar totalmente o assunto, até porque o assunto é muito longo, em 3 aulinhas aqui não dá para esgotá-lo. Muitas pessoas, ao estudarem isso, perguntam: qual a perspectiva de resistência ou de reconstrução de um sistema mais purificado, né, um sistema econômico mais purificado? Como retomar, né, um sentido mais ético na economia? Existem várias propostas aí, várias ideias, né, de que seria um crédito justo, uma moeda social, né, finanças baseadas em pequenas comunidades, mas a esperança numa economia que seja baseada na produtividade real e não em especulações financeiras, que é a realidade que nós vivemos, né? De dívida eterna, dívida, isso daí está só no reino da especulação.
e muito pouco ao que fazer na realidade que nós vivemos, para que você inicie um processo que vá, sei lá, depois de 1 ou 2 séculos, de repente, estabilizando toda essa coisa e revertendo tudo isso. É muito difícil disso acontecer. Teria que acontecer um evento muito calamitoso, vamos dizer assim, na ordem humana, para que de repente tudo voltasse a um patamar um pouco mais primitivo, pelo menos primitivo no sentido de que menos desenvolvido do que nós conhecemos hoje, para que qualquer forma econômica purificada, nós pudéssemos retornar a ela. A gente já falou que a Igreja Católica tem uma moral, tem uma doutrina social que poderia dar cabo disso, mas a Igreja já não tem a penetração cultural que teve no passado. Então nós estamos dependentes dela, num certo sentido, para que isso retorne, para que a gente não espere uma calamidade total, para que a economia tenha que começar tudo de novo, e ainda assim dependendo de pessoas nobres e morais que pudessem desencadear o processo, mas a gente não sabe. Pode ser que as pessoas que sobrevivam a uma calamidade total sejam ainda piores do que as que estão hoje, e simplesmente a escravidão continue ou até se torne pior, a gente não sabe. Mas, em vista disso tudo, o que a gente quer dizer aqui é que toda a questão do sistema financeiro, na verdade, ela nos revela um contorno espiritual, certo? E isso tem a ver com aquilo que a igreja chama de um mistério da iniquidade. Então, já que nós vivemos nisso, já que a solução para isso é algo muito difícil, muito complexo, podemos até criar soluções muito particulares, mas não soluções gerais, que pelo menos a gente saiba que tudo isso faz parte de uma certa preparação. São Paulo apóstolo, ele diz que o mistério da iniquidade já está em ação. Isso é a pura verdade. Porque tudo isso que a gente vê em termos de sistema financeiro, escravidão por dívida, etc., faz parte desse mistério da iniquidade, que está operando aí, não como uma revolução visível, mas como uma infiltração gradual e sistêmica do pecado, da injustiça, da maldade, certo? Junto a uma corrosão moral contínua, século após século, que está transformando, dentro do campo histórico, a visão geral do ser humano sobre o que é pecado e o que é virtude, o que é vício, o que é virtude. Então esse sistema financeiro global, moderno, glorificando a usura, escondendo a realidade da usura, transformando a usura simplesmente em algo que não existe, só como um mecanismo prático e pragmático para que os seres humanos tenham que comer, ou seja, a economia continue funcionando. Na verdade, o que ele está fazendo é proclamando uma inversão da lei divina, da lei natural que Deus criou. E é uma proclamação, mas ao mesmo tempo é uma máscara, porque vem com uma ideia de eficiência, de progresso, de tecnocracia, que o ser humano está cada vez subindo nos altos patamares, assim, de que a vida humana vai melhorar, é assim mesmo, no passado era diferente, agora nós estamos com novas ideias, rumo a um mundo um pouco mais organizado e perfeito. Então, mas isso tudo é ilusão, porque a essência disso é uma só, a corrupção da ordem natural estabelecida por Deus, e isso está sendo emanado no sistema econômico do mundo, que já é unificado. Não adianta, que ele já é unificado. E o arquiteto disso tudo não é o homem. O homem pode fazer parte de toda a desordem econômica, de toda a corrupção moderna, etc. Mas por detrás tem que haver um agente estático, vamos dizer assim, na história.
alguém que está para além, né, da mera força intelectual do homem para criar esse estado de coisas, esse estado de escravidão, essa arquitetura do mal, certo? E essa figura é o diabo, não tem jeito, né? É só você olhar os 3 pilares da economia cristã. O tempo é sagrado, o trabalho é fecundo, o bem é sempre comum. As 3 coisas estão sendo negadas por esse sistema. O tempo não é mais sagrado, o trabalho não é mais fecundo e o bem já não é mais comum. O sistema usurário, ele quer multiplicar o tempo para lucrar sem esperar, quer criar valor sem esforço, né, utilizando o esforço dos outros, e extrair riqueza sem dar nada em troca. Então essa ambição é luciferina, é imitar Deus na criação sem ser Deus, se tornar um falso Deus. Então, ao fabricar-se riqueza do nada, coisa que os bancos modernos fazem, né, eles estão praticando uma espécie de antimilagre, né, uma paródia blasfema da multiplicação dos pães lá de Nosso Senhor Jesus Cristo. Só que ao contrário de Cristo, que distribuiu os pães do milagre de graça, esse sistema cobra pelos pães e cobra com juros altíssimos, a ponto de endividar você para o resto da vida. Então a economia se torna sacrílega, se tornou sacrílega, certo? Onde não há espaço para a providência, onde não há espaço para o Salvador, só há espaço para a lógica da produtividade de dinheiro, ou seja, de capital financeiro, não de capital real. Então, a gente pode considerar que isso tudo já é a presença do anticristo, vamos dizer assim, ou do seu sistema, né, sob a forma de sistema financeiro e político. Nas Sagradas Escrituras, né, já estão lá todos os alertas. Quando diz, no tempo do fim, um poder surgirá com domínio sobre todas as nações e sobre toda transação econômica. Apocalipse 13. Ninguém poderá comprar ou vender senão aquele que tiver a marca. O que seria essa marca? Que é um símbolo de submissão, né? O que seria essa marca, a não ser essa prefiguração, né, da nossa dependência ao sistema de crédito global? Esse é o início da marca, certo? Então é um prenúncio da verdadeira marca, que não será apenas um sinal físico, mas a própria aceitação espiritual de um domínio total, certo? Então o anticristo será a personificação desse sistema, não só o sistema financeiro, mas o sistema de crenças, tudo, mas pelo qual, né, a vida humana, né, o bem comum está sendo transformado numa escravidão, né, numa estrutura para controlar, seduzir, aprisionar pela via financeira, né, que não impõe as coisas com violência, se você parar para pensar, mas nos seduz com a ideia de liberdade. Olha, você pegando esse cartão de crédito, a gente te dá o crédito de gastar, né? Eu te dou a promessa de acesso, de consumo, de prazer. Mas o que eu dou em troca? Você vai me dar a sua alma, porque você não vai conseguir pagar por tudo isso. Então você vai ter que se entregar por completo. Você vai ter que adorar o bezerro de ouro, né? Vai ter que adorar o bezerro de ouro das catedrais bancárias. Então o mercado moderno, o mercado atual, virou o novo templo, onde nós adoramos esse bezerro de ouro. O banqueiro é um sacerdote, o crédito é um sacramento, e tudo isso é uma falsa religião, né? Um falso credo. É a idolatria,
É a idolatria essencialmente anticristã, que não vê mais a cruz, que não vê mais o sacrifício, não vê mais a esperança. Só vê a precificação, a venda, né, e a moral dissolvida em nome da rentabilidade destes grupos, dessas elites que estão no controle do poder financeiro. Então, obviamente que em termos históricos, uma hora ou outra irá haver o colapso, né? Não sabemos se esse colapso vai significar justamente o fim do mundo, a chegada do anticristo, né, ou a sua personificação, ou se esse colapso vai ser obra da providência divina para que de repente nós possamos nos reorganizar dentro daquela ideia de que uma calamidade pode acontecer e a economia de repente voltar a termos mais naturais e saudáveis. Mas lá na Escritura Sagrada, né, na Bíblia está dizendo, tudo que está oculto será revelado, ou seja, vai acontecer que o sistema que hoje domina o mundo chegue a um esgotamento, porque ele não é sustentável por completo. Isso uma hora vai acabar, isso uma hora vai explodir. Essa nossa economia agora, tudo isso que nós estamos falando, isso vai acabar. E os controladores do sistema sabem disso e já estão se preparando para poder não deixar nenhuma brecha para que nós escapemos dele quando isso acontecer. Certo? Então podemos dizer que esse colapso já está em curso, né? E ele vai ser para além de um colapso econômico. Será algo apocalíptico mesmo, né? Vai ser algo que vai afetar toda a humanidade em todas as suas esferas, em todas as suas dimensões. Será uma espécie de revelação, não vai ser simplesmente uma destruição, uma revelação sobre o que está acontecendo com a humanidade. Certo? Vai ser revelado o verdadeiro rosto dessa estrutura que muitos ainda acreditam ser simplesmente, né, o desenvolvimento natural do progresso humano, neutro, técnico, necessário. Mas na verdade um rosto de algo bem pior. Então, eu queria concluir aqui dizendo que o sistema financeiro moderno é a arquitetura simbólica do trono do anticristo. Ele não nasceu por acaso, ele foi construído historicamente como uma engenharia econômica, mas por detrás como uma engenharia espiritual demoníaca, pouco a pouco subvertendo os mandamentos de Deus, as virtudes, pervertendo essas virtudes, afastando a vida da igreja da vida econômica, sacrificando pessoas, populações inteiras, países, ensinando a nós modernos que o dinheiro é o único fim de todas as coisas, né? E pior, o dinheiro etéreo, que é o dinheiro que o banco nos oferece, o crédito, certo? Então, o pecado da usura, ele não deixou de existir como nos fizeram crer. Ele só foi imantado, né? Foi pintado bonito, com belas cores, né? Para que nós víssemos ele como um dogma técnico. E a dívida, que era maldição todos os tempos, sinônimo de escravidão, tornou-se uma espécie de status. Olha, eu devo porque eu gasto muito, eu devo porque eu tenho, mas eu tenho muitos bens aqui, eu tenho 3 casas, estou endividado, mas eu tenho, né? E o mercado, que deveria servir ao homem, exige culto do homem, certo? Então, é hora da gente pensar assim, ó. Será que nós podemos servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo? Mas Cristo disse que isso é impossível. Então, está chegando a hora de que nós temos que separar o joio do trigo da nossa cabecinha. Ou seja, a gente tem que começar a perceber até que ponto nós somos escravos desse sistema e até que ponto
Nós temos que ter total autonomia dele. Porque apesar de nós ser, no geral, historicamente falando, a humanidade seja e continuará sendo, até muito tempo para frente, escravo desse sistema, ao mesmo tempo nós temos uma autonomia. Qual que é essa autonomia? A autonomia é o juízo moral. A autonomia é seguir os mandamentos. A autonomia é a união com Cristo para que todas as nossas ações correspondam à vontade dele, que é a vontade do Pai. E para isso, a gente precisa encarar a economia na nossa vida particular, no sentido econômico mais vasto, político, cultural, etc, etc, nas nossas atitudes, sei lá, quem é empresário, quem... No geral, nós temos que encarar a economia não como um dogma técnico, não como uma física, uma mecânica, mas como uma parte da vida espiritual. A economia é algo da realidade moral e não da realidade científica, matemática, né? Especulativa. Economia é como nós cuidamos da nossa casa, é como nós cuidamos do nosso próximo. Então, a solução liberal é uma solução péssima, criou todo esse mundo. A solução socialista é pior ainda porque ela visa corrigir os erros com mais erros. Ela visa enfrentar o liberalismo sem abdicar do pecado da usura. Então, a única solução para isso é a vida cristã no sentido, né, da forma como é encarada a economia dentro do catolicismo. Então, deixei aí várias referências bibliográficas para quem ouviu nossa aula aqui, nossa série, para que possa se aprofundar no tema, e com certeza isso nós faremos aí nas nossas turmas, nas nossas formações, explorar mais esse assunto, não de forma aqui tão sintética como eu deixei aqui na nossa série, né, introdutória. Então é isso. Agradeço a todos por que ouviram até o final as 3 aulas. Peço perdão por alguma imprecisão ou por alguma confusão que eu possa ter causado, mas em geral agradeço a todos. Até a próxima e valeu!